Olá, então esse áudio, né, para me apresentar e por motivos de respeito à minha família, que eu ainda, né, eu sou casada e tenho a maioria, toda a família do meu esposo é adventista. Ele é adventista, creio que da quarta geração já, irmão pastor. Então, em respeito a eles, eu não quero me identificar, mas eu quero apresentar o meu lado, né? Como uma pessoa, sempre vejo, acompanho os testemunhos e sempre são de pessoas ex-adventistas. E eu gostaria de apresentar a minha maneira, como que eu, não sendo adventista, convivo e o que eu sinto, o que eu vivi e vivo sendo uma pessoa não adventista. Eu frequento a igreja adventista há mais ou menos 35 anos. Não é 35 dias, nem 35 meses. São 35 anos convivendo, participando, indo à igreja. E nasci num lar cristão, cresci em igreja evangélica e sempre com aquela mentalidade de que a igreja do Senhor é um povo, não uma denominação. Então eu sempre me senti muito à vontade de frequentar, de visitar, de participar, de congregar, de cultuar em outras igrejas, não sendo da mesma denominação que a minha, mas sempre tive essa liberdade, sempre tive esse sentimento de compartilhar e conviver com outros irmãos na fé. Então, quando eu conheci o meu esposo, para mim, na minha cabeça, no meu coração, era mais uma igreja fazendo parte do grande corpo de Cristo. Então, eu não via problema nenhum em ir, em frequentar e participar. Achava um pouco diferente, com certeza. No começo, né, há 30 e poucos anos atrás, eu frequentava a igreja e na igreja que a gente frequentava era bem tradicional. Só tinha o piano, era acorde de piano para se ajoelhar, acorde de piano para terminar a oração, acorde de piano para a entrada dos pastores e das pessoas que sentam nas cadeiras lá na frente do púlpito. Era tudo feito com acordes. Era hino, na época, exclusivo do Inário Adventista. Tinha todo aquele ritual, aquela seriedade. Eu estranhava um pouco no começo, eu achava parecido demais com missa católica, onde o pastor falava e às vezes a congregação respondia um amém. Mas tudo bem, nunca prestei atenção, na verdade, foram anos e anos indo e não prestando muito atenção no que eu estava ouvindo, sabe? Não colocando aquela perspectiva de pôr em teste, né? Provar e ver e conferir o que estava sendo falado. E assim foi por muitos e muitos anos. Até que por volta de mais ou menos, deixa eu ver aí, por 2009, 2010, eu comecei a passear pela internet, né? E me deparei com o livro A Mentira Branca. Quando eu comecei a ler na tela do meu computador aquele livro, eu comecei a me questionar, falei, nossa, mas será que é tudo isso? E comecei a reconhecer algumas coisas que eu ouvia e comecei a achar, peraí, tá na hora de eu começar a ver o que é isso aqui mesmo, né? Naquela época ainda, a Ellen White era Ellen White mesmo nas igrejas, né? Agora, por último, que ela vem disfarçada de espírito de profecia, a escritora americana, né? Antes não. Então foi fácil eu começar a identificar essas coisas e começar a me questionar. Mas mesmo assim eu continuei frequentando. Antes disso eu frequentei muitas vezes sozinha. Levava os meus filhos sozinha na igreja. Meu marido não ia. E eu
ia com as crianças e entendia que seria bom, né, eles crescerem num ambiente cristão, num ambiente onde houvesse harmonia. E para mim sempre eu tentei e busquei essa harmonia dentro do meu lar. Sempre fiz concessões, sempre respeitei a fé do meu esposo, procurei não ter na minha casa os ditos alimentos impuros, né? Então eu respeitava ele, nunca cozinhei algo que ele não pudesse comer, ou que ele não se sentisse bem comendo. Procurava fazer a minha casa sexta-feira, deixar tudo em ordem, tudo limpo, tudo organizado, o almoço de sábado já meio preparado, as coisas já meio no lugar, preparadas, sempre respeitando, porque eu via, não, essa é a fé dele né, estou aqui e nunca vi mal, eu nunca vi mal no sábado. Pelo contrário, realmente eu acredito que temos que ter um tempo separado para o Senhor. Só que para mim o sábado sempre foi a pessoa de Jesus, né? Sempre tive um entendimento um pouco diferente, mas convivíamos. Houve discussões? Houve muitas conversas? Houve. Principalmente com o meu cunhado sendo pastor. Né? Então, eu lembro de uma ocasião que passamos assim a madrugada inteira, ele tentando me convencer de algumas coisas e eu tentando explicar que, ok, eu te entendo, te respeito, mas eu tenho a minha maneira de pensar. E foi assim que eu cresci e frequentei a igreja por esses tempos todos, por todos esses anos. E o propósito de eu estar vindo falar agora no canal, porque eu vejo que tem muitos testemunhos de ex-adventistas, de pessoas que despertaram, né? Não é esse o meu caso. Eu sou uma pessoa que, mesmo convivendo com o adventismo, nunca me senti atraída por nenhuma das teorias e mirabolantes que eles têm. Para mim, nunca me encaixou na minha cabeça 1844, nunca me encaixou na cabeça o juiz investigativo. E a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nas pregações, eu comecei a avaliar, eu comecei a parar, eu fui cada vez mais me distanciando, né, da igreja, assim, como um lugar para congregar. E a igreja passou a ser um lugar que eu ia até minhas crianças ficarem maiores e decidirem por elas mesmas, porque eu nunca quis contaminar elas falando, olha, isso aqui é errado, isso aqui é uma seita, isso aqui, nunca. Diante de Deus, e Deus sabe. Eu sempre fui, encaminhei, meus filhos frequentaram não só a igreja adventista, mas a escola adventistas, desde o prezinho até o ensino médio. Uma das minhas crianças foi desbravador, chegou a liderar um grupo de desbravadores. Então, eu nunca me impus e sempre orando, intercedendo por eles, pedindo ao Senhor, blindo o coração e a mente de tudo aquilo que não for a tua verdade. Isso independente se eles estavam indo numa igreja adventista, ou estavam indo na igreja batista, ou na igreja quadrangular, ou na igreja Assembleia de Deus, não importa aonde eles iam, porque eu também incentivava o que aconteceu comigo sempre. Vá ouvir, vá conhecer, vá buscar, né? Eu sempre brincava e falava assim, olha, a palavra de Deus, as igrejas, eu via como uma mesa posta e diversos tipos de alimentos. Falei, então vai ter vezes que você vai gostar mais de um tempero, vai ter vezes que você vai gostar de um outro tempero. Então, mas tenha certeza que é a palavra que está sendo falada, né? Mas eu comecei a perceber que com a adventista não é assim. E isso começou a me preocupar. Mas, graças a Deus, minhas crianças já estavam crescidas e já puderam elas mesmas fazer as escolhas, analisar, estudar e decidir para que caminho vão seguir. Mas a intenção da minha declaração é para quem está começando, talvez, um relacionamento com uma pessoa
da Igreja Adventista. O meu depoimento, eu quero que sirva como um testemunho, como um alerta, para que você cuide bem, avalie bem, porque não é fácil. Conviver com uma pessoa não é fácil. O meu casamento não é fácil. O que poderia ser uma coisa leve, agradável, tranquila, está sendo uma coisa que nós temos que nos esforçar muito para dar certo. Não pelo fato, não nada pessoal, mas pelo simples fato de que realmente, e quando eu ouvia o que eu vou falar agora, eu me magoava, me ofendia, mas hoje eu vejo que é a verdade. Estou num jugo desigual. E isso não é saudável, isso não é bom para nenhum dos dois e principalmente não é bom para os filhos. A gente tem que perceber que o lar, quando não está na mesma unção, no mesmo espírito, na mesma linha, na mesma direção, é como um reino dividido. E não é fácil. Então, o meu alerta, o meu depoimento, é para aquela pessoa que está hoje namorando, noiva de um adventista, e tem uma fé diferente. E começou a se questionar, tem coisas que, não é bem assim, né? Não faz mal. Olha, um conselho de uma pessoa que está há mais de 30 anos convivendo com o adventista. Não vale a pena pagar esse preço. É um preço alto, porque foram escolhas que eu fiz. Na época, eu não sabia do buraco que é a Igreja Adventista, né? E hoje eu estou pagando um preço, estou tendo consequências. Então, você que ainda não está casado, ore, peça sabedoria, peça discernimento a Deus. E cuide para não entrar num jugo desigual, porque a caminhada não é fácil. Se o casamento já não é fácil, imagine tendo um jugo desigual, tendo uma brecha espiritual desse tamanho. Gente, não é fácil, mas a verdade é que nós não somos um no mundo espiritual. Não temos concordância. Então, é difícil você orar, é difícil interceder, é difícil, se torna tudo mais difícil. Então, o meu olhar, a minha experiência é essa. Se eu puder alertar uma pessoa que possa estar, sabe, quase se envolvendo ou está num namoro, ore, peça discernimento, não vá pelo coração, vá pela palavra, vá pela razão, seja firme entre você e Deus e não negocie, porque não é fácil, o preço é alto. Então, o meu depoimento é sobre isso, porque eu sei o que eu passo e o que eu já passei por estar no meio adventista e não sendo adventista. São idas, são coisas assim que aconteceram durante os anos, que hoje eu olhando, nossa, quantas e quantas vezes entre os familiares, festa de final de ano, eles tiravam sarro, eles zombavam muitas vezes de outros pastores evangélicos por falar em línguas ou outras coisas que eu via, entrava nessas igrejas pentecostais e tal, e eu nunca julguei, nunca fiz piada, porque eu sempre pensei, Deus, quem sou eu, né, para jogar ou fazer piada? Mas eles faziam assim e eu via que era de propósito porque eu estava ali. Quantas vezes de ir para a praia e às vezes a gente ir comer junto ou comer em algum lugar e eu pedi uma porção de camarão, que era algo que eu comia, não estou obrigando a ninguém comer, e eles olharam e falavam assim, tá gostosa a baratinha do mar? Tá comendo a baratinha? Por que você não come uma barata normal? E sabe, umas coisas assim que na época eu ficava assim, pra quê, né? Pra que fazer isso? E muitas vezes, por exemplo, um outro exemplo, de ir na praia e, por ser sábado, as crianças iam para a igreja
E, ok, depois de tarde queriam ir para a praia, queriam aproveitar a praia. Não, não podia. E eu ter que ficar vendo, né? As crianças às vezes não vinham me questionar, mas por que que não pode? A gente só vai brincar na praia, ninguém vai comprar nada, ninguém vai vender nada. Eles me questionavam e eu não queria poluir a mente deles com respostas. Eu só falava, o papai guarda o sábado, para ele é assim, 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 vamos respeitar. Sempre eu tinha que me dobrar em muitas para ficar apagando os foguinhos que iam surgindo. Na igreja, eu tentei participar, de coração aberto. Eu fiquei mais de um ano somente frequentando a igreja adventista, sem ir na minha igreja. Embora na igreja que eu frequentava, na igreja evangélica que eu frequentava, eu tinha cargos, eu fazia parte do Ministério de Mulheres, trabalhava com aconselhamento, e não era fácil. Até que meu pastor chegou e falou assim, olha, vamos orar e vamos pedir, mas vai lá de coração, vai lá por completo, faça o teu melhor lá. E eu fui, e fiz, e tentei me entrosar nos ministérios, fui atrás do Ministério de Mulheres da igreja que eu frequentava, fui atrás do ministério que tinha de aconselhamento, tinha um ministério que eu fiz parte, que era para fazer visitas na penitenciária feminina, fui, fui de coração, fui para o Senhor, mas eu sentia que eu não, eles estavam me engolindo, mas eu não era aceita, eu sentia isso. Até que o dia que eu tive a prova real, que a líder não pôde ir na penitenciária, e foi de última hora, nós já estávamos chegando na penitenciária quando soubemos que ela não iria, e as mulheres ficaram, ai, vamos voltar então, vamos avisar que hoje não vai ter, porque... E eu falei, não, gente, vamos sim, é nós que estamos aqui, é o Senhor que nos colocou hoje aqui, e não é fulana que vai falar, é o Espírito Santo do Senhor que vai nos orientar, e tem almas aqui que precisam de nós. E fomos. E fizemos o trabalho, eu meio que tomei a frente porque vi que estavam inseguras, então eu falei, não, vamos orar, vamos fazer, fizemos todo o protocolo, segui exatamente como era feito, e terminamos, foi uma bênção, ótimo. No outro encontro, uma das meninas da equipe veio e falou assim para mim, olha, foi bem bacana, né? A gente teve a última vez aqui, mas eu achei estranho porque a líder veio depois e nos chamou e falou assim: olha, cuidem com ela, porque da fonte que ela bebe, a água é suja. Nossa, aquilo eu achei tão forte ela falar isso, mas sempre foi assim, eu sempre me senti assim. Eu sou uma pessoa muito transparente, eu não consigo ser o que eu não sou. Então, eu, não sendo adventista, eu ia na igreja como eu sou, de brinco, muitas vezes eu ia de calça. Eu não tinha uma roupa especial de sábado para ir na igreja. Isso para mim não entrava na minha cabeça, nunca entrou. Eu vou na igreja com a roupa que eu tenho, com a roupa que eu posso e do jeito que eu tô. Porque o Senhor não está vendo o meu externo, Ele está vendo o meu coração. E olha, são tantos anos indo na igreja e eles sempre, claro, não é culpa de quem está ali na porta recepcionando, eu não tenho obrigação de me conhecer. Mas eles sempre me tratavam como visita. Eu sempre tentava contornar, ficava meio sem jeito. Hoje eu já me divirto. Quando eles falam, é visita, eu falo, não, frequento a igreja há 30 anos. Eles levam aquele choque. Porque eu continuo indo na igreja com meu brinco, continuo indo do jeito que eu vou, normal. Eu não tenho uma fantasia para vestir na sexta-feira à noite e tirar no sábado à noite, né? E eu sempre fui do jeito que eu sou e sempre fui tratada diferente. As pessoas, assim, como o meu cunhado, que é pastor, sempre fui ajudar ele. Uma vez, eu nunca esqueço, eu estava ajudando ele a decorar a igreja na qual ele era pastor e tal, e conversando, e dando as ideias, e trocando ideia. E ele olhou para mim e falou assim, ai, como eu queria poder ter você aqui na minha equipe, no ministério e tal. E eu falei, mas não, mas eu tô aqui, eu posso te ajudar.
e ele desconversou. Hoje eu entendo por que ele desconversou. Porque ele não poderia me usar mesmo, eu não poderia fazer parte de nada, porque eu não sou batizada na igreja adventista. Todos esses anos que eu convivo com essa família, hoje até não, mas a minha sogra, em especial, sempre chegava para mim e falava, eu tô orando por você, eu tô orando, quando que você vai se batizar? E eu falava, mas eu já sou batizada nas águas, eu já desci as águas do batismo. Eu lembro do dia exatamente quando eu tomei essa decisão, eu era adolescente, e ela sempre falava, mas eu tô orando, Deus é fiel, Deus vai fazer a obra. E eu falava, Senhor, eles não respeitam. Sabe, eles não entendem, eles não aceitam o meu batismo. Então, por mais que eu tente, eu nunca vou ser vista como uma irmã em Cristo enquanto eu não me batizar. Uma outra experiência que eu tive, eu fui fazer um curso, eu achei interessante o tema, era como preparar um sermão. Pastor Gilson Grittner, se não me falha a memória. E eu fui fazer o curso, eu acho que eu era a única mulher na classe. Ele estava dando aula para quem queria ser ancião, eu acho. E eu estava lá, de coração aberto, porque eu falei, nossa, eu vou aprender como fazer um sermão, que legal e tal. E ele falando da estrutura e tudo, estava muito bom, muito legal. Até que uma hora, no final, assim, que ele foi recapitulando cada passo e, né, como teria que seguir, ele falou assim, então, tem duas coisas que vocês jamais podem deixar de fazer para preparar um sermão. Ele olhou e falou assim, primeiro, orar, buscar em Deus e na palavra. E segundo, buscar nos escritos do espírito de profecia, principalmente o desejado de todas as nações e o grande conflito. Quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, isso é forte demais, né? E duas coisas que você não pode deixar de fazer para montar um sermão. E eu comecei a analisar. E olha, Rodrigo, eu comecei a ir na igreja, levar uma planilha, um papelzinho, e eu comecei a anotar quantas vezes a palavra de Deus era citada e quantas vezes os livros de Ellen White eram citados. E foi incrível perceber nessa minha pesquisa que às vezes eles falavam, né, na Bíblia, no livro tal, ou somente na palavra de Deus, ou somente na Bíblia, ou no livro de Daniel, por exemplo. E ok, nos livros de Ellen White, eles falam o livro, o capítulo, a página e o parágrafo. E eu falava assim, gente, ele realmente é como se eu estivesse ouvindo a citação da Bíblia. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. Então, não tem como negar. Eu vejo, às vezes, né, as pessoas falando, os vídeos e tudo, porque a gente só usa só a escritura e não sei o quê. Não! Sábado passado, eu fui na igreja. E na hora da escola sabatina, na passagem da lição, a pessoa que estava ali, o ancião, falou uma coisa que até agora eu estou me perguntando e procurando, aonde que está isso na Bíblia. Falou que Adão e Eva iam todos os dias com os filhos nas portas do jardim sacrificar um animal pedindo perdão para poder entrar de novo no jardim. Até agora eu estou procurando onde que está isso. Aonde que está isso? Então eu comecei, a partir do momento que olha, eu acho que uns 10 anos, né? Quando você fala ali, quando que você despertou, né? Que geralmente tem nos testemunhos. Despertar para mim foi começar a perceber o quanto tem de coisas que não estão na Bíblia. E eu comecei a criar uma revolta. E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui, perdendo o meu tempo? Eu poderia estar 1 hora e meia, ouvindo uma palavra que me acrescentasse, uma palavra de fé, de ânimo. E toda vez que eu vou é a mesma coisa. A igreja remanescente, os fins do tempo, o decreto dominical. Uma das últimas vezes que eu saí chorando da igreja
que eu falei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Foi quando o pastor olhou, ele estava pregando e ele olhou para mim. Ele olhou para a congregação e falou assim, vocês não se iludam, que vai ter como conviver com irmãos, com pessoas de outras igrejas, porque nos últimos tempos eles vão nos perseguir. Quando eu ouvi aquilo, eu estava do lado da minha família, eu estava do lado do meu marido. Ouvi que um dia eu vou perseguir. Então aquilo, sabe, eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que eu quero dizer de novo, gente, né, para quem está ouvindo, e espero que isso ajude alguém, cuide, veja se vale a pena entrar nesse barco. E não vá com a intenção de pensar assim, mas eu vou mudar o fulano. Não, 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 não vai mudar. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E a pessoa tem que querer. E enquanto ela está debaixo dessa magia, que as palavras de Ellen White para mim são como magia, o encantamento é muito difícil. É muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque nada é impossível para Deus. Nada. Mas para quem está começando a vida, não comece já com esse peso, com essa carga a mais, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu espero que eu possa ter ajudado com meu depoimento alguém, e a minha oração é que realmente a gente possa ter a união, o amor, o respeito, coisas assim que são essenciais para um lar cristão. Então, se você vê que você está num lugar onde você não é respeitado a tua fé, você recebe afrontas, você cuide e peça para o Senhor te dar discernimento e sabedoria do que fazer. E no meu caso, para encerrar, né, a minha esperança, a minha alegria é ver que o Senhor foi fiel e está sendo fiel comigo. Porque eu tenho procurado dar um testemunho, não como pertencente a nenhuma placa de igreja, mas como uma pessoa que ama o Senhor, que quer ser discípula do Senhor. Então, na minha família, graças a Deus, e eu glorifico o nome do Senhor, que parou aqui, né? Ninguém mais da minha geração para frente vão viver no engano, seja ele qual for. Não vai ter mais ninguém no engano. Os meus filhos vão viver a plenitude da verdade, da palavra de Deus e da palavra de Deus somente. Quanto ao meu marido e eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, mas o Senhor já alegra o meu coração a saber que os meus filhos, a minha herança, vão estar seguros e guardados na palavra e na palavra somente. Então, essa é a minha palavra de esperança, de ânimo para quem também talvez possa estar numa situação igual à minha. Continua orando, ore pelos filhos, ore pela tua herança. O Senhor vai trabalhar com cada pessoa individualmente. Então, é individual, salvação é individual, a busca com o Senhor é individual, a busca pela verdade é individual. O nosso trabalho, a nossa obrigação é viver aquilo que acreditamos, é viver diariamente, não só numa sexta-feira à tarde, chegar em casa, um ambiente mais quieto, mais calmo, fazer o culto, todo mundo, aquela áurea, só falta ver aquela áurea em cima da cabeça e um parzinho de asa. E daí, quando for sábado, no final do dia, volta tudo ao normal. Não, nós temos que viver. Isso foi uma coisa que eu sempre, convivendo com essa família adventista, eu sempre ficava observando. Sexta-feira à noite não podia, ver televisão, não podia ver novela, não podia ver nada. E era engraçado, porque chegava sábado e tinha pessoas da família, já mais de idade, que ficavam olhando no relógio. Quando é que é o pôr do sol? Que horas que é o pôr do sol? Vamos fazer o culto, vamos fazer o culto. Vamos, porque queria ver o que estava acontecendo na novela. Queria ver o que estava acontecendo no mundo. Então eu falava assim, Senhor, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, mas é isso, gente. O meu testemunho é esse.
meu depoimento é esse, né? Continuemos firmes na busca pela verdade, que é só uma, que é a pessoa de Jesus, que é a realidade de todas as coisas que um dia vieram como sombra. Ele é a nossa verdade, ele é a nossa luz e ele é o nosso caminho. Ah, lembrei de algo que talvez seja importante até colocar, porque uma vez o pastor, até não vou citar o nome dele, mas apesar que já citei aí no testemunho, um dia nossas crianças estudavam junto na escola, a adventista, e eu fui buscar. Depois que saiu do colégio, foi para casa do pastor brincar com a criança, com a menina dele, foram brincar com as crianças, e eu fui buscar depois da escola, no final do dia eu fui buscar. E ele veio no carro me cumprimentar. Oi, irmã, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tudo bem, pastor, tudo jóia e tal. Dele, e aí, quando é que você vai se decidir? E aquilo eu falei, ué, né, me decidir, ainda brinquei, falei, decidir do quê? Dele falou, porque você há de convir comigo que, né, suas crianças estão crescendo, precisa tomar uma decisão, e não existe, falou o nome da denominação que eu frequentava, não existe tatatã do sétimo dia. Não existe isso. Tipo assim, que eu estava com um pé em cada barco e estava na hora de eu me decidir. Então, daí, hoje eu vejo assim, falei assim, gente, que falta de respeito, que falta de... sem noção, né? Não respeitar a pessoa. Então, eu sempre me senti assim, sempre vejo que eles não respeitam, eles não respeitam de falar que eles são a igreja escolhida, como a lição da escola sabatina dessa semana. Hoje, meu marido estava escutando e falando, né, que eles acham que eles se colocam no Apocalipse como a igreja remanescente, é a igreja adventista, que ela foi instituída, né? Então, são coisas assim que hoje, com tudo que eu tenho aprendido através do teu canal, dos outros canais, do Gleison, você vendo a história da igreja, você fala assim, não tem como, não tem como. Então, eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por Deus ter levantado vocês nesse tempo, para cada vez mais e mais pessoas despertarem do engano. A única pessoa da família que tocava nesse assunto e expressava sobre alguma coisa sobre batismo era realmente a minha sogra, né? Ela que era assim mais direta, mais transparente, né? Mais direta de perguntar e falar, vou estar orando por você, para que você decida pelo batismo. As outras pessoas da família e até com o andar dos anos, as pessoas com quem eu convivi na igreja, eu acho que a minha, a minha transparência, a minha certeza de que meu batismo era válido, era aceito, era genuíno diante de Deus, quebrava qualquer argumento, porque eu não tinha nenhuma dúvida de que um dia eu aceitei a Jesus como meu Salvador, como meu único Salvador, e um dia eu decidi mostrar isso para o mundo, né? Não só para os homens, mas como o mundo espiritual. E um dia eu desci águas do batismo e entendi que ali o meu eu estava sendo sepultado para ressuscitar daquelas águas uma nova criatura, agora justificada pelo sacrifício de Jesus. Então, eu nunca vi a necessidade de me rebatizar. Então, eram coisas assim que quando vinha o assunto, ou falavam, ou alguém da família, como aconteceu várias vezes, de se rebatizarem, eu questionava eles, eu falava assim, gente, mas por quê? Por que se rebatizar? Ou quando alguém entrava na família, quando, né, alguém namorava alguém que não era, já ficava aquele movimento. É tão engraçado, porque a primeira coisa que perguntavam, é da igreja? Não perguntavam, é cristão?
a pergunta era: ah, não, ainda não faz parte da igreja, não é da igreja. Mesmo que, sei lá, fosse católico ou que ou qualquer outra religião. Nunca foi falado, eu ouvia aqueles comentários e aquilo me chamava atenção. Não, fulano não é da igreja. Ah, não, mas fulano tá começando a ir na igreja. Ai, daí, né, se batizava. Nossa, daí era aquela festa, né? Isso também eu não entendia. O batismo era feito um evento, né? Eu lembro de situações que ali na família muitas crianças assim que eu convivi quando formavam ali uma idade de 12, 13 anos, se batizavam. E era feito um evento, aquela coisa de comprar uma roupa nova para o dia do batismo, de chamar toda a família para o dia do batismo, para na hora de ser batizado e todo mundo lá para frente ver o batismo, depois de sair da igreja ter o almoço do batismo. Então era para mim isso era muito ritual e parecia muito igreja católica para mim, né? Que fazem aquela uau do batismo. E quando uma das minhas crianças, a primeira, né, decidiu pelo batismo, e para ela, assim, Deus tocou no coração dela de uma maneira muito rápida, dela chegar na hora do almoço em casa, da escola, e falar: olha, eu quero me batizar. Quero me batizar e tem que ser hoje. E era uma quarta-feira. E a igreja evangélica que eu frequentava na época tinha um culto às quarta-feiras à tarde. E ela falou, né, a minha filha falou: não, eu vou, eu quero me batizar, eu quero me batizar. E eu lembro que na hora do almoço houve uma discussão entre ela, meu esposo. Ele ficou revoltado. Por quê? Como assim? Por que fazer essas coisas com pressa? Veja bem, como que vai ser? Não vai ter ninguém da família lá? Por quê? Por quê? Por quê? E questionando e tentando convencer ela que não, que não, que não. Foi até dentro da igreja. Foi uma situação bem chata. Mas ela falou: não, eu vou descer nas águas do batismo hoje. E, graças a Deus, desceu na água do batismo, se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fez o que estava na palavra de Deus e se batizou. Uma outra criança, nossa, acho que por ver essa situação que aconteceu, sempre ficou com o pé atrás, assim, para decidir se batizar, porque não queria passar pela mesma coisa que aconteceu. Então, eu creio que por Deus, né, Deus inspirou que daí ela já entendeu e pediu para o tio batizá-lo. O tio, que é pastor da igreja adventista, pediu para se ele podia batizá-lo. E falou: só que eu quero me batizar e eu não quero que seja na igreja, em nenhuma igreja. Eu não quero ir nem igreja A e nem igreja B. O senhor me batiza, tio? Em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo, o senhor me batiza? E eu imagino, foi uma conversa que os dois tiveram. E não estava ninguém estava presente quando a gente soube dessa conversa, mas ele batizou. Só que depois de muitos anos, eu fiquei sabendo um pouquinho do resultado da conversa, né? Recentemente, que teve todo o questionário para responder e muitas perguntas foi falado não, não aceito, não, não acredito. Então, o meu cunhado, como pastor, falou: olha, eu vou te batizar, porque não é numa igreja, né? Me batizaram na praia, nas férias da família, mas eu não posso te entregar o certificado de batismo. E, ok, não preciso de certificado. Eu li um papel, né? Eu quero me batizar, quero cumprir e quero fazer o que eu sinto no meu coração. E assim foi feito, para honra e glória do Senhor. E conseguiu, né? Como diz no popular, agradar gregos e troianos, porque se batizou com o tio, então, né, a família ficou feliz, sogra, marido e etc. E
também não precisou cumprir com aquele ritual de dizer sim para certas perguntas, de ser, né, envolvida em outras pessoas no batismo. Não existe uma quarta pessoa, né? Na Trindade, já é Trindade. Mas então essa foi as experiências com o batismo. Eu nunca fui pressionada, mas eu sentia essa coisa assim de quando vai se apresentar, né? Eu não posso assim, não existe o ser cristão. Não é crente, é cristão, não, né? Tem o título, o adventista ou não é adventista. Então, mas eles falam, é da igreja, não é da igreja. Mas vai ser da igreja. Então, são essas coisas assim que eu cresci nesse meio ouvindo. Mas as experiências que nós tivemos em família sobre batismo, as fortes, foram com os filhos, né? Esse foi, assim, uma experiência muito forte em família que nós passamos, uma não tão positiva, até posso dizer traumática, mas que levou ao seguinte, a tomar a decisão por uma maneira mais sábia e cumpriu o chamado, cumpriu o propósito. Desde cedo, desde quando eu engravidei, eu sempre, a primeira vez, sempre orei pelo meu bebê, sempre consagrei ao Senhor, sempre apresentei. E sempre tive desejo, né, de criar os meus filhos num caminho, no ambiente cristão. Realmente, a estrutura da Igreja Adventista com a liturgia infantil, com o culto infantil, é realmente excelente. Desde bebês, né? A criança já vai crescendo com aquela ideia do culto, toda a liturgia, tem todos os passos, né? A escola, o decorar, o verso bíblico, as músicas. Então é realmente muito atraente. E eu eduquei meus filhos nessa, 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 nessa estrutura, vamos dizer assim. Mas sempre em casa eu procurava fazer a minha parte como mãe, orando, intercedendo, lendo a palavra, lendo as histórias. Te sou bem sincera que quando, né, uma vez o meu cunhado, antes de ser pastor, foi comportor, então tivemos que comprar para ajudar ele, compramos uma coleção de livros de criança e tal. E quando eu ia ler alguma história, o que eu olhava, eu lia antes de ler para meus filhos. Então, quando eu lia a história, se tinha alguma coisa que eu falava, isso aqui tá um cheirinho de Ellen White, eu mudava, eu evitava. Eu sempre procurei passar uma peneira antes. Mesmo quando eu estudava com a lição da escola sabatina, depois de muito tempo, não faz tempo, eu comecei a perceber o quanto tem de Ellen White nas escolas sabatinas, nas lições da escola sabatina, desde o rol do berço. Então, eu comecei a tocar no assunto que estava sendo falado ali, mas usando somente a palavra. Conversava, perguntava o que minha criança está falando, achando sobre isso, o que ele pensa sobre aquilo. Então, mas em primeiro lugar, sempre revestindo em oração, e me firmando e me colocando posicionada naquela palavra que diz que se você ensinar o caminho desde pequeno, ainda que cresça, não se desviará dele, né? Então essa foi a minha certeza, essa foi a minha âncora, de eu fazer a minha parte, ensinando os meus filhos a honrar a Deus, mas sempre falando para eles, o Senhor, não tem como você enganar o Senhor, não tem como você não ser transparente com o Senhor. Isso se chama ser hipócrita. Então não adianta você ter uma postura em um dia e ter uma outra postura no resto dos dias.
Então, eu sempre apresentei Jesus para os meus filhos como sendo aquele que não sai de perto deles nem um minuto e que, se você não puder falar, ver e fazer algo que Jesus não pudesse estar ao teu lado, então não faça. Então, eu coloquei isso como regra de vida, né? Seja transparente, seja verdadeiro, porque eu sempre falei, o Senhor conhece a tua palavra antes de ser formada e sair da tua boca. Então, não tenha medo, não ache que você tem que ser assim ou assado. Seja você, e tentei sempre ensinar que eles teriam um acesso, um livre acesso à presença de Deus, que eles deveriam orar, buscar, sem medo, mas na certeza de que eles têm livre acesso à presença do Deus. E então eu fui tentando educar meus filhos, sempre baseado na palavra e no exemplo. Eu acho que seria até curioso eu ver os meus filhos podendo falar isso para você. Como que foi isso, né? Porque eu sei que eles passaram por poucas e boas. Não é fácil você conviver, não é fácil você morar num lar, muitas vezes dividido com ideias tão diferentes, né? Mas eu creio que o meu exemplo, que as minhas atitudes falaram, né? Falaram. Eu talvez não fiz aparências de fazer as coisas na sexta-feira, e não fui uma, né, não dei exemplos assim esperados, talvez pelo meu esposo, mas eu creio que de segunda a segunda a minha vida foi pautada na verdade, no respeito, na fé, na integridade e na verdade. E eu creio que isso falou mais alto na vida deles. Então, um conselho que eu daria para quem vive uma situação parecida com a minha, e seja verdadeiro, seja transparente com os seus filhos, mesmo desde pequenos, porque eles sentem, eles sabem, e eles sabem avaliar e ver quando as coisas não são assim verdadeiras, são comportamentos de fachada. Não adianta. Então seja transparente, seja você, não fique envergonhado de pedir perdão para o filho, de pedir que orem por você. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de compartilhar o que Deus fez, o que Deus vai fazer, as esperanças que você tem em Deus. Não tenha vergonha de teu filho abrir a porta do teu quarto, não interessa o dia, nem a hora, e ele ver você de joelhos. Não tenha vergonha de orar pelo teu filho, ungir o teu filho, declarar palavras de bênçãos, fazer atos de fé, fazer assim, eu fiz muitas coisas assim que eu fui aprendendo, né? E fui orações, quando os meus filhos estavam passando da fase da criança para adolescência, então eu fiz, foram marcos de orações que eu declarei na vida deles. Então, as coisas que eu ia aprendendo, que eu ia vendo na palavra, eu ia fazendo. Então, o meu conselho para pais e mães que estão numa situação assim, e não só pais e mães, tios, avós, né? Seja quem for, se você convive com crianças, com adolescentes que moram com pais que têm essa divisão, não só uma divisão espiritual, sejam verdadeiros, sejam uma âncora, mostrem Jesus para essas crianças, mostrem Jesus, quem ele é, o que ele faz, né? O amor dele, mostrem o evangelho, a simplicidade e a pureza do evangelho. Ter paciência não é fácil, né? Tem horas que eu vou te confessar que é desanimador. Tem horas que eu me sinto sozinha, espiritualmente, né, no ambiente, às vezes nas batalhas que aparecem, que eu gostaria muito de ter a companhia do meu marido no mesmo entendimento, para estarmos orando junto, guerreando. É uma das coisas, dos assuntos assim que eu gosto, que eu sempre procurei aprender sobre batalha espiritual. Eu sei, eu consigo identificar certas coisas na minha casa
e eu tento batalhar sozinha, espiritualmente falando, intercedendo, e seria muito mais fácil os dois juntos, né? Mas então a paciência, não é nem paciência, eu acho assim que chega uma hora, sabe, que eu tenho que me lançar nas mãos do Senhor. Eu não tenho outro caminho a seguir, a não ser recorrer a Deus e buscar nele, né, o ânimo, buscar nele a paciência, buscar nele, eu oro por mim mesma e falo, Senhor, me dá porção dobrada do teu amor. Uma das frases que eu escutei e carrego na minha vida, e eu uso diante dessa situação, é que é fácil, né, falar eu amo você. Falar é uma coisa, agora amar mesmo, não é fácil. Nessas horas de divisão, de confusão, nessas horas assim, realmente da vontade de chutar o pau da barraca e, né? Mas eu sempre peço, Senhor, me dá do teu amor, porque eu creio que existe um propósito nas nossas vidas. E se eu estou aqui agora, tem um propósito. Como eu já falei, né? O propósito para mim maior já foi alcançado na vida dos meus filhos. Mas em relação ao meu casamento, tem uma frase que eu carrego que fala que amar é dar ao próximo aquilo que ele mais precisa na hora que ele menos merece. Então eu tento me lembrar disso. Olhar a situação e falar, Senhor, eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu olhar. Eu preciso de fé. Eu preciso ser renovada. Me dá forças para prosseguir. Porque não é fácil. A gente teve, assim, vários altos e baixos. Nós estamos numa fase agora, né? Que aos olhos da família, aos olhos especialmente do meu marido, eu tô rebelde. Eu tô rebelde pelo fato de não querer mais frequentar a igreja adventista. Mas eu tomei essa decisão porque eu comecei a realmente a escutar o que eu estava ouvindo. Ou melhor, ouvindo o que eu estava escutando, né? Porque eu acho que é mais profundo você ouvir. Porque escutar, você escuta muitos barulhos ao mesmo tempo e aquilo não te atrapalha. Mas quando você quer ouvir, prestar atenção. E muitas coisas assim, eu comecei a falar, gente, isso dói de ouvir. E eu falei, não, eu não posso ser conivente. Se eu tô aqui, se eu fico aqui mais um tempo ouvindo essas coisas e não me manifestar minha indignação, até para os próprios meus filhos vão pensar, não, mas ela concorda com isso. Ela concorda também. Então eu comecei até assim tomar, como eu falei, meus filhos já estão todos grandes, crescidos. Então eu tive que chamar toda a família um dia e falar. Falar, olha, eu tomei a decisão de não ir mais por causa disso, disso, eu não me sinto bem. Eu não gosto de ouvir coisas que não estão na palavra de Deus. Eu não gosto de ouvir Ellen White. Eu não tem nada a ver com o sábado. Sempre deixei isso muito claro para meus filhos. O meu problema com a instituição adventista é Ellen White, né? É a religiosidade, é a religião, e tudo que vem por trás disso. Então eu tive que chamar os meus filhos, e isso não faz muito tempo, na frente do meu esposo, acho que foi até numa sexta-feira à noite, que eu falei, olha, eu não sinto mais o desejo de ir, eu já fiz a minha função, o meu trabalho, a minha parte eu já cumpri, que foi apresentar para vocês um lar aparentemente, assim, nas melhores das minhas intenções ali, tentar uma harmonia para que vocês crescessem, vissem, que eu sempre procurei não afetar vocês com isso. Mas a partir de agora, eu quero que vocês saibam que eu vou quando eu quiser, quando eu achar que eu queira ir, mas a minha igreja de convivência, de ouvir a palavra, de congregar, não é a igreja adventista. E tá ok. O teu pai continua lá, eu respeito, só que vocês já são grandes agora, vocês vão ter que aprender também a conviver com isso. Até aqui eu vim. Daqui para frente,
né? E falei na frente deles, falei assim, eu acho que agora poderia ser a minha vez de ter a companhia do teu pai, né? Durante 30 anos eu fui junto, eu apoiei, eu tentei aprender, eu tentei me envolver, de coração aberto eu fiz. Eu queria ter um mínimo da mesma coisa, né? Eu acho que ele poderia também vir agora. Não, agora vamos lá ver como é que é, vamos lá conhecer, vamos lá ver. Ele vai na Páscoa, vai numa cantada de Natal. Ele tenta, mas eu sinto que parece que ele está traindo a igreja. Ele não se sente bem, não se sente à vontade. Já foi pior. Hoje até ele vai, acho que até talvez de eu tomar essa decisão, ele já melhorou bastante, mas teve épocas da minha vida que ele era taxativo. Não vou, não gosto, não é minha igreja. Hoje é até ele vai, então glória a Deus por isso, porque eu creio que toda palavra lançada, o Senhor não despreza, né, as oportunidades. Mas não é fácil. E o conselho que eu deixaria para quem está nessa fase, né, de conviver, que não é fácil, você sabe que você tem filhos pequenos às vezes, que você às vezes depende do marido, ou né, o marido é uma família, a gente não deve também sair achando e falando que se separe, não. Cada caso é um caso. O conselho que eu dou é busque no Senhor, ore, jejue. Jejum, gente, jejum é muito sério, jejum é importante, jejum tem que fazer parte da vida do cristão, entrar em batalha, jejuar, orar, mas nunca perder a sua identidade de filho de Deus, de lavado, remido e justificado por completo pelo sangue do Cordeiro. Isso é inegociável. Se você perder esse fio da meada, você perde tudo. Você perde tudo. Então, quando você está enfrentando isso, e muitas vezes você vai enfrentar afrontas, questionamentos, né? Você tem que se lembrar, peraí, o preço foi pago, já foi pago por mim na cruz. Hoje eu tenho que aprender a viver na graça. Hoje eu tenho que e leia a palavra, leia Gálatas, leia Romanos, veja na palavra o que está escrito. Ore a palavra, coloque o teu nome, coloque o nome do teu cônjuge ali, naqueles versículos, e fala, Senhor, é essa aqui, é essa a tua verdade. Declare a palavra de Deus em voz alta na tua casa. Eu, muitas vezes, quando meu marido, meus filhos saem para ir sábado de manhã na igreja, eu entro em batalha na minha casa, eu oro em voz alta, eu vou ungindo os quartos, eu vou declarando bênção, eu vou enfrentando, tentando orar a palavra ali, peço, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, porque sem sabedoria e sem discernimento do Senhor, você não vai para frente em nada. Então, o conselho que eu dou é busque ao Senhor em oração, em jejum. Busque na palavra versículos da graça, da nova aliança. Entenda e declare isso na tua família, na tua vida. Declare isso pela fé. Não é fácil, não é fácil, mas eu falo, Senhor, me dá olhos de fé. E o que é fé? Fé é ver as coisas que ainda não existem. Então eu olho às vezes para o meu marido e falo, Senhor, eu quero ver ele do meu lado, orando. Eu quero ver nós buscando o Senhor de uma maneira intensa, verdadeira, sem ser somente num culto de sexta-feira à noite em casa. Então, é esse o conselho que eu dou. Ore, jejue e busque declarar a palavra. Impedir a influência de Ellen White e seus escritos dentro da minha casa não é também uma tarefa muito fácil, porque a partir do momento que eu comecei a perceber a visão de mundo que os adventistas têm, é complicado, né? É complicado. É complicado quando você convive com uma pessoa que foi ensinada a ver o mundo
não vê tudo, desde política, economia, saúde, alimentação, vestuário, tudo aos olhos com as lentes de Ellen White. Então não é fácil. As coisas que eu tenho feito ultimamente é questionar. Tipo, mas aonde que tem isso na Bíblia? Não, mas de onde veio essa ideia? E os vídeos, meu Senhor, como me ajudaram, porque eu não saberia nem aonde pesquisar, né? Então, Rodrigo, o teu canal, ele é muito importante, porque ele traz os questionamentos, aquelas ideias que ela tem, traz uma forma já meio mastigada pra gente, para você poder realmente contestar, questionar. Então, eu comecei a questionar, mas peraí, isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui não tem sentido. E eu nunca vou esquecer uma vez, eu fiz vários estudos de adventismo, de adventista, com pastores, né? Fiz a primeira vez, quando a minha primeira criança estava no pré, eu recebi um estudo bíblico da professora dela, do pré. Fizemos juntos, eu ficava depois da aula, enquanto a minha filha ficava no parquinho, essa professora se dedicava a me dar o estudo. Depois, fiz o estudo com outro pastor, que daí eram encontros na igreja com outros irmãos que estavam querendo caminhar para o batismo, e lá fui eu aprender, né? E uma vez eu questionei para ele, falando do sábado, que tinha as lições, daí você tinha que assinar se você aceitava ou não, e no final você tinha que assinar aquelas folhas. E na questão do sábado, eu falei, pastor, hoje a gente aprendeu e você nos ensinou que o sábado ele se inicia com o pôr do sol na sexta-feira e ele termina com o pôr do sol do sábado, correto? Então, a Bíblia é bem clara. É nisso. Esse é o sinal. Esse é a maneira. Eu questionei, eu falei, como que fica as pessoas que moram em regiões onde o sol não se põe? Alasca, outros lugares da Europa. Como que funciona? E a minha questão era, meu questionamento era genuíno. Porque eu falei assim, tá, se a gente tem que ouvir e tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Como que ficavam essas pessoas? Então, como que ficam? Elas guardam sábado como? E ele me deu uma resposta, né, muito, muito, muito esdrúxula, que ele falou, não, mas daí entra o relógio, né, a questão das 12 horas, calcula e tal. Daí eu fiquei comigo, falei, mas eu não consigo acreditar que um Deus soberano, perfeito em tudo que faz, perfeito em tudo que faz. O meu Deus é um Deus de ordem, é um Deus assim que meu Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Ia dar um sinal, como, né, o selo dele seria um dia que teria falhas. Então, ele seria um Deus injusto, né? Porque para quem mora no Brasil, que o sol se põe, o sol se levanta, para quem é fácil. Nossa, é só olhar para o céu. Agora, pessoas que moram em regiões que o sol não se põe ou que o sol não se levanta por semanas. Então, para mim ali já desmontou o sábado no meu coração. Para mim ali já não me convenceu que o selo, algo que seria tão importante para Deus, ter tantas falhas e ter tanta. Então, ali, né? Mas esse aqui é só um plus a mais, porque eu lembrei dessa história. Porque eu não conseguia imaginar que o Deus perfeito ia criar algo que não é perfeito para todo mundo, para obedecer dessa maneira, né? Então ali mais uma vez eu me convencia e falava, Espírito Santo, me mostre quem é o sábado, como que é isso? Ia para a palavra, quando eu fui ali, né, ver as duas alianças, nossa, ali o Senhor foi ministrando no meu coração sobre Sara, né, a nova aliança, o filho da promessa, e foi, nossa, então, gente, não tem outro caminho a não ser única e exclusivamente a palavra do Senhor. E pessoas comprometidas em estudar a palavra. Então, eu quero, né, deixar aqui a minha singela participação.
Espero que eu possa ter contribuído para ajudar alguém a se fortalecer na fé, no Senhor e orar. E lembrando, gente, o nosso Deus é um Deus individual. Prova maior são as nossas digitais. Nunca existiu e nunca vai existir ninguém com as tuas digitais. Então isso é um sinal claro que Deus trata com você de uma maneira diferente do que trata comigo, do que trata com meu marido, do que trata com o teu filho, do que trata com, sabe? É individual e é nisso que você tem que se apegar. Busca Deus individualmente. Faça o teu culto. Busca o Senhor e Ele vai mostrar o caminho.